E aí, pessoal, vamos lá então a nossa correção da atividade 9, como eu falei para vocês. A gente vai fazer uma análise aqui de todas as questões. Por favor, atualize a atividade de vocês aí. E aqui já é uma revisãozinha para a nossa prova do simulado, que acontecerá semana que vem, ok? Vamos lá. A primeira questão diz assim: uma agência de turismo realizou uma pesquisa entre seus clientes para saber quais eram seus destinos preferidos. 120 clientes entrevistados, que correspondem a 40% do total, optaram pelo Nordeste brasileiro. Quantos clientes foram entrevistados? Então ele quer saber quantos clientes no total, né? Bom, aqui a gente pode fazer uma regrinha de 3 básica, né, para resolver, ó. 120 clientes corresponde a 40% daquele total, né, que foi entrevistado, ó. Então, se eu pegar um total de 100%, quantos clientes teriam sido entrevistados? Essa regrinha de 3, então, você resolve o probleminha, né? Faz a multiplicação aqui cruzadinha, vai ficar então 120 vezes 100, que é igual a 40 multiplicado por x, ok? Aqui você passa o 40 dividindo, vai ficar assim. 120 vezes 100, aqui é o 12, mais 3 zeros, dá 12.000. Ó, 120 vezes 100 dá 12.000. Dividido por 40, aqui a gente chega no resultado 12.000 dividido por 40, eu posso cortar um zerinho com zerinho, vai ficar 1.200 por 4, que é 300, né? Então, 300 pessoas foram entrevistadas. Questão número 2. Uma conta de energia foi paga com atraso de um dia. Na conta em específico, é explicado que em contas pagas com atraso incide uma multa de 4% sobre o valor. Sabendo que a conta custava R$360, então o valor pago pelo cliente na conta devido ao atraso foi de... se a multa é de 4%, então quer dizer que eu posso pegar os R$360, que é o valor da conta, e multiplicar pelo acréscimo de 4%. Olha, se o valor da conta corresponde a 100%, somado com esses 4%, vai dar 104% como fator de aumento. Ora, então aqui a gente pode cortar um zerinho com zerinho, né? Aqui ficaria 104 dividido por 10 dá 10,4. Então ficaria assim, ó, 36 multiplicado por 10,4, tá? 104 dividido por 10 é 10,4. 36 vezes 10,4 vai dar exatamente R$374,40, tá? Então corresponde aqui ao item D. A terceira questão. Durante as aulas, os estudantes da terceira série deveriam escolher uma entre as 3 atividades físicas possíveis, sendo elas natação, futsal e dança. Na turma, 25% escolheram dança, 25% dança, 15% escolheram natação e os outros 24 estudantes escolheram futsal. Podemos afirmar que nessa turma existe um total de quantos alunos? Bom, essa análise aqui, a gente parte da seguinte ideia. Se eu tenho 25% de dança, se eu tenho 15% natação, esse total aqui já me deu 40% dos estudantes que escolheram uma modalidade, tá? Ora, quer dizer então que ainda falta 60% para a gente saber. Esse 60%
conforme a informação aqui, ó, os outros, só que ele não me deu porcentagem, ele me deu o número de estudantes. 60% corresponde a 24 estudantes, né? Se eu quero saber o total de estudantes que participaram dessas escolhas, então só basta eu jogar aqui, ó, 60% corresponde a 24%, 100% corresponde a X. Ora, então aqui nessa regrinha de 3 básica, multiplicando o cruzado vai ficar 24 vezes 100 dividido por 60. Corta um zerinho. Isso me dá como resultado 240. 24 vezes 10 é 240 dividido por 6. Isso, o resultado dessa divisão é 80, né? 80 não, desculpe. 240 dividido por 6 é 40 estudantes. Ok, pessoal? 240 dividido por 6, 40 estudantes é o total. Então, a alternativa é. Vamos para a próxima, questão número 4. Nos jogos internos de um determinado colégio, os estudantes deveriam decidir entre 2 modelos possíveis de uniforme, escolhendo o modelo padrão para todas as turmas e alterando somente as cores de uma série para outra. Sabendo que havia 400 estudantes e que 60% dos estudantes escolheram o primeiro modelo, então 60% foi no primeiro modelo, e 32% escolheram o segundo modelo do uniforme. Então, o total de estudantes que não escolheram nenhum dos modelos é igual a quanto? Pessoal, veja só, 60% mais 32% me dá um total de 92%. Para chegar aos 100%, faltam 8%, concordam? Para chegar aos 100%, falta 8%. Esses 8% não escolheram nem o primeiro modelo, nem o segundo modelo. Então aqui, se eu pegar o total de estudantes, 400, e multiplicar por 8%, são os alunos que não escolheram nenhum modelo, posso cortar zerinho com zerinho aqui, ó, simplificar, fica 4 vezes 8, 32. 32 estudantes não quiseram saber de nenhum desses 2 modelos, né? Isso me dá aqui a alternativa B, ok? Vamos lá então na questão número 5. Para registrar um imóvel em seu nome, é necessário realizar o pagamento de alguns impostos e documentos. Entre os impostos cobrados, um deles é o ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, que é de 2% do valor venal do imóvel, é o valor que o imóvel possui. Então, o valor do ITBI para um imóvel que custa R$ 322.500 é igual a quanto? Ora, se eu quero achar a porcentagem de 2%, que é o valor do imposto, sobre o valor do imóvel, eu multiplico. 2% multiplicado por R$ 322.500, a gente pode cortar o zerinho aqui. Então eu teria aqui 3.225 vezes 2, vai dar R$ 6.450. É o dobro, né? 2 vezes 3.225, 6.450. Então a alternativa... Peraí, só um minutinho. 6.450, pessoal. Eu acho que na hora de digitar, não foi digitado aqui na letra E o 6.450, foi 6.400. Desculpem aqui o equívoco, tá? Vocês vão colocar então aqui a letra E. Questão 6. Um trabalhador recebeu 2 aumentos sucessivos de 20% e de 30% sobre o seu salário.
Desse modo, o percentual de aumento de aumento total sobre o salário inicial desse trabalhador foi de quanto? Pessoal, eu posso chamar esse salário de qualquer coisa aqui, vamos chamar de S. Sobre esse S, se eu aumentar 20%, então eu vou escrever 120%. Depois, se eu colocar 30%, eu vou fazer como eu falei para vocês durante a aula, essas porcentagens sucessivas, uma seguida da outra, a gente multiplica em sequência, ok? Então, o salário vezes 120%, que aumentou 20%, depois aumentando 30%, multiplica tudo em sequência, tudo bem? A gente pode fazer assim então, corta um zerinho em cima, um zerinho embaixo, um zerinho em cima, um zerinho embaixo. Veja, o salário, ele está multiplicando então 12 multiplicado por 3, 12, 24, 36. 10 vezes 10, 100. Veja que aqui essa fração é uma porcentagem, é divisão por 100, não é? Então, 36 sobre 100 é 36% do salário. Então, no final das contas, houve um acréscimo, um aumento de 36%, que corresponde aqui ao item B. Show? Tranquilo? Vamos então agora continuar aqui as nossas questões. Então, pessoal, a questão 7 diz assim: segundo o IBGE, o volume de vendas da atividade de combustíveis e lubrificantes cresceu em torno de 11%. Então, houve... quando ele fala a palavra cresceu, é porque aumentou, né? De maio de 2022 a maio de 2023, um ano. Suponhamos que na capital do Rio Grande do Norte foram vendidos 100 mil litros de combustível em maio de 2022. Veja que foram vendidos 100 mil litros. 100 mil litros. O volume de vendas que ocorreu em maio de 2023 foi de quanto? Pessoal, maio de 2023 é que houve esse aumento, né, de 11%. Então, você vai pegar esses 100 mil litros, vamos apagar esses litros aqui, e multiplicar por 11%. Ora, não 11%, né? Porque houve um aumento de 11%. Então, se era 100% mais os 11% de aumento, dá 111%. Então, podemos aqui simplificar 0 em cima, 0 embaixo, 0 em cima, 0 embaixo. Ficaria 1 mais 3 zeros aqui é 1000, 1000 vezes 111 é 111 mil litros, que foi vendido aí nesse mês de 2023. Então, 111 mil litros é o item C, tá? Questão 8. Uma escola tem 1.500 alunos, sendo 900 do sexo masculino. Então, peraí só um pouquinho, vamos anotar essa informação. 1.500 alunos. Desses 1.500, 900 é do sexo masculino e 600 do sexo feminino. Qual a porcentagem de alunos do sexo masculino em relação ao total de alunos da escola? Não, tranquilo, né, gente? Quando a gente quer saber porcentagem, você pode fazer regra de 3, sem problema, mas simplesmente você também pode pegar a parte que te interessa, que é o percentual dos alunos do sexo masculino, e dividir pelo total, que é 1.500 estudantes. Simplifica, 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 ficou 9 sobre 15, ainda dá para simplificar por 3 aqui, 9 por 3 dá 3, 15 por 3 dá 5. 3 quintos, galera. Como é que eu acho a porcentagem disso mesmo? Vocês estão lembrados, né? 3 dividido por 5. Ora, dividendo menor que o divisor.
acrescenta um zero, põe um zero e uma vírgula. 30 dividido por 5 é 6, né? Pois 6 vezes 5 é 30. Resto zero. Gente, 0,6 ou 6 décimos, para achar porcentagem, eu multiplico por 100 aqui, ó. Já sai o resultado para nós que é 60%. Item D, tranquilo? Questão 9. Questão 9, Júlia fez compras no valor de R$80. Como ela pagou à vista, o valor dessas compras caiu para R$72. Qual foi o percentual de desconto obtidos por Júlia? Então vamos lá. Vamos usar esse espaço aqui do lado. 80 caiu para 72. Então veja só. Se estava de 80 e caiu para R$72, houve um desconto de R$8, concordam? Esse desconto, se eu dividir ele pelo valor inicial, que era 80, vai dar 8 dividido por 80. 8 por 8 dá 1. 80 por 8 dá 10, um décimo. Isso aqui é 10%, né, pessoal? Um décimo. Porque dá 0,1, a divisão, multiplica aqui por 100, é 10% de desconto. Então ele perguntou, foi essa questão, qual foi o percentual de desconto? Deixa eu só confirmar aqui. Qual é o percentual de desconto preciso por Júlia? 10% de desconto. Questão 10. Uma certa loja ofereceu um desconto de 25% na compra de um skate. Qual o valor pago pelo skate nessa promoção, sabendo que sem o desconto ele custa R$130? Bom, se ele oferecer um desconto de 25%, então eu posso dizer o seguinte, ó, se o skate custava 100% do seu valor e ele recebeu um desconto de 25%, quer dizer que o valor do skate caiu para 100 menos 25, ele caiu para 75%. 75% multiplicado pelo preço do skate, antes do desconto, é R$130, daria como resposta aqui, ó, simplifica 0 com 0, vai ficar 7,5, né? 75 por 10 é 7,5, multiplicado por 13, nós teríamos como resultado o valor de R$97,50. Item C. Na 11, então. Um técnico em edificações percebe que necessita de 9 pedreiros para construir uma casa em 20 dias. É uma questãozinha agora de regra de 3, tá bom? Já saímos das questões de porcentagem. Então aqui, ó, como foi orientado para vocês, tem a grandeza pedreiros e dias. 9 pedreiros vai construir a casa em 20 dias. Trabalhando com a mesma eficiência, quantos pedreiros são necessários para construir uma casa do mesmo tipo em 12 dias? Então, se eu tiver agora 12 dias de tempo, quantos pedreiros eu vou utilizar? Muito bem, estudantes. Analisa se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Como a gente faz isso? Se eu diminuir o número de dias para construir a casa, eu vou precisar de mais pedreiros ou menos pedreiros? Se eu diminuo o tempo, eu preciso de mais gente trabalhando para andar mais rápido. Então, elas são inversamente proporcionais.
Então, onde está aqui a incógnita x, ó, essa fração, eu inverto ela. X sobre 9 é igual a 20 sobre 12. Só inverto lá onde está ela, tá? Agora, multiplica cruzadinho. Vai ficar 9 vezes 20 dá 180. 180 dividido por 12 dá 15 pedreiros. Então, eu vou precisar agora, para construir essa casa, 15 pedreiros, a alternativa C. Ok? Próxima, questão 12. Uma editora utiliza 3 máquinas para produzir 1.800 livros num certo período. Então, eu tenho aqui número de máquinas e aqui eu tenho a quantidade de livros. 3 máquinas produzem 1.800 livros. Bem, quantas máquinas serão necessárias para produzir 5 mesas diretamente proporcionais? Eu aumentei o número de livros, eu aumento o número de máquinas. Então vai ficar assim. Não altero, né, as frações, ficar 3 sobre x. 1.800 sobre 5.400. Então ficaria 18x, 3 vezes 54, 3 vezes 54, vai ficar aqui 162, que é igual a 18x. X é igual a 162 sobre 18. 162 dividido por 18 dá 9. Ou seja, alternativa é. Ok, pessoal, vamos então aqui na questão 13. Em uma empresa, 10 funcionários produzem 150 peças em 30 dias úteis. O número de funcionários que a empresa vai precisar para produzir 200 peças em 20 dias úteis é igual a quanto? Olha, essa questão aqui é uma regra de 3 composta. Você tem aqui a grandeza funcionários. Você tem aqui o número de peças e o número de dias. E aí, gente, você tem 10 funcionários que produzem aqui 150 peças em 30 dias úteis, ok? O número de funcionários que a empresa vai precisar, então o número de funcionários aqui é o X, né? Para produzir 200 peças, então 200 peças, em 20 dias úteis é igual a quanto? 20 dias úteis. Aqui a gente vai comparar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, onde está a incógnita, tá? Então, por exemplo, se o número de peças aumentar, se eu precisar aumentar o número de peças produzidas, eu vou precisar aumentar o número de funcionários. Tendo mais funcionários, eu aumento o número de produção. Então, elas são diretamente proporcionais, ok? Se eu diminuir o número de dias, eu vou precisar de mais funcionários ou menos funcionários para produzir aquela quantidade de peças. Então, se eu tenho menos tempo, eu vou precisar de mais funcionários. Elas são inversamente proporcionais, então, entendeu? Menos tempo, mais funcionário para trabalhar, porque tem que ser produzir mais em menos tempo. Então, são inversamente proporcionais. Isso me permite, então, escrever a equação aqui, ó. 10 sobre x é igual
a 150 sobre 200. Como elas são diretamente proporcionais, eu não altero. Mas essa grandeza dias ela é inversamente proporcional com os funcionários. Então eu vou inverter ela aqui, ó. Ficar 20 sobre 30. Bom, vamos fazer as continhas então. 10 sobre x, que é igual... Aí a gente pode simplificar o zerinho aqui, ó. Um zero em cima, um zero embaixo, um zero em cima, um zero embaixo. Então ficaria 15 vezes 2 é 30. Numerador é 30. 20 vezes 3 é 60. Pode simplificar zerinho com zerinho também. Vai ficar aqui 10 sobre x, que corresponde a 3 sextos. Se a gente multiplicar cruzado, pessoal, a gente chega na resposta aqui, ó. 6 vezes 10, 60, né? Dividido por 3, resultado seria 20 funcionários, tá? Alternativa B. Continuando aqui. Questão 14. 15 operários trabalhando 8 horas por dia. Então vamos lá. Número de funcionários. Número de funcionários, 15. 8 horas por dia. Então, horas por dia, 8. Demoram 16 dias para fazer um muro de 80 metros de comprimento. Então, eu tenho aqui um muro de 80 metros. Se a quantidade de operários fosse reduzida para 10, então reduzir para 10. A quantidade de horas por dia que precisariam trabalhar, então vamos chamar de X. Para em 24 dias, em vez de ser 16, passa a ser 24. Fazerem um muro de 90 metros, então a gente aumenta o tamanho do muro, com a mesma espessura e altura que o anterior, então ele quer saber, na verdade, a quantidade de horas por dia que eu teria que trabalhar, né? Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é especificar as grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, veja só. Vamos ver aqui número de funcionários e hora por dia. Se eu diminuir o número de horas por dia, ou número de funcionários, se eu diminuir o número de funcionários, para fazer aquele muro, eu vou precisar de trabalhar mais horas por dia. Então, elas são inversamente proporcionais. Agora, vamos comparar horas por dia com dias. Se eu aumentei o número de dias, então quer dizer, eu estou aumentando o tempo para fazer o muro, eu vou diminuir a quantidade de horas por dia, porque eu preciso trabalhar menos por dia. Então, elas são inversamente proporcionais também. E agora, horas por dia e o muro. Se eu aumentei o tamanho do muro, aumentando o tamanho do muro, eu vou precisar trabalhar mais também. Vou ter que aumentar o número de horas por dia, né, para fazer aquele muro, se eu aumentei o tamanho dele. Então, elas são diretamente proporcionais. Elas são diretamente proporcionais. Diante disso, a gente vai esquematizar assim, ó. 8 sobre x é igual. Sempre onde está incógnita, eu começo com ela. Se são inversamente proporcionais, o número de funcionários, então, eu vou inverter a fração. Vai ficar 10 quinzeavos multiplicado. Se o número de dias é inversamente proporcional com horas por dia, também vou inverter. Fica 24 16avos. E se o tamanho do muro é diretamente proporcional ao número de horas por dia, eu mantenho uma fração. Fica 80 sobre 90. Bom, diante disso aqui, agora é cálculo, né?
Então ficaria aqui 8 sobre x. Posso simplificar cortando esse zero aqui do 80 com 90, vai ficar 8 nonos. E aí, gente, é continha, cálculos que vocês vão fazer e vocês vão chegar no resultado lá da fração. Então, para facilitar para vocês, ó, poderia simplificar um monte de frações aqui. Como o espaço é meio curto, vamos pôr só o resultado. 10 vezes 24 dá 240. 240 vezes 8, ó, 240 vezes 8 dá 1920. Ok? No denominador aqui, ó, 15 vezes 16, 15 vezes 16 dá 240. Isso aqui dá 240 vezes 9 dá 2160. Obviamente que você sabe que nesse momento você multiplica invertido aqui, né? Vai ficar 8 vezes 2160, 8 vezes 2160 dá 17.280 dividido pelo 1920. Aí o x está aqui do lado direito. Então, obviamente que o x é a divisão desses resultados aí. 17.280 dividido por 1920 dá 9, né? Então, eu vou precisar trabalhar 9 horas por dia para cumprir essa meta aí. Alternativa D, ok? Vamos então à questão número 15. A questãozinha aqui do Enem. Vamos lá então. Em uma embalagem de farinha, encontra-se a receita de um bolo, sendo parte dela reproduzida a seguir. 640 gramas de farinha, equivalente a 4 xícaras. 16 gramas de fermento biológico, equivalente a 2 colheres de medidas. Possuindo apenas a colher medida indicada na receita, uma dona de casa teve que fazer algumas conversões para poder medir com precisão a farinha. Considere que a farinha e o fermento possuem densidades iguais. Cada xícara indicada na receita é equivalente a quantas colheres de medida? Então aqui ele quer uma proporção, ó. Cada xícara é equivalente a quantas colheres medidas, né? Então, vamos lá começar a analisar os dados do problema. Então, pessoal, vamos analisar o seguinte. 640 gramas de farinha equivale a 4 xícaras. Veja, 640 gramas dividido por 4 xícaras, isso me dá 160 gramas para cada uma xícara. Tá? Então, 640 dividido em 4 partes, ó, dá 160 gramas para cada xícara. Aqui já no fermento, ele falou que 16 gramas equivale a 2 colheres de medidas. Então, se eu dividir 16 gramas em 2 colheres de medidas, dá 8 gramas para cada uma colher de medida. Então, aqui você faz uma relação, ó, entre a colher em gramas e a xícara em gramas. Tá? Dá para a gente fazer essa comparação. Então, veja só. Se eu pegar uma xícara, que é 160 gramas, dividir por uma colher, que é 8 gramas, isso me dá 20. Isso equivale, né? A resposta aqui que é 20 colheres para cada xícara. Tá? Então,
Se eu tenho aqui 160 gramas, é uma xícara. Divide aqui por 8 gramas, que é cada colher. 160 gramas dividido por 8 gramas dá 20. Mas esse 20 significa o que para nós? Significa que para cada uma xícara... Para cada uma xícara... Para cada uma xícara, eu tenho 20 colheres. Corresponde a 20 colheres. Tá? E aí, ó, cada xícara indicada na receita é equivalente a quantas colheres de medidas? 20. Isso é uma maneira de estar fazendo, tá? Mas se quisesse fazer uma regrinha de 3 também, proporcional aqui, daria para a gente chegar na resposta, ok? Dividir 180 em partes diretamente proporcionais a 3, 4 e 5. Muito bem, vamos relembrar aqui. Se eu dividir em partes diretamente proporcionais, vamos dizer que esse 180 eu dividi aqui numa parte x, um valor x, num valor y e num valor z, que eu quero saber quais são esses valores. Agora analisa, se eu somasse esses três valores, vocês concordam que se eu pegar essa parte mais essa, vai dar o 180, que eu estou dividindo. Muito bem. Então, a ideia aqui de dividir partes diretamente proporcionais, a gente pode pensar assim, ó. Se eu pegar esse valor x e dividir diretamente proporcional em 3, se eu pegar o valor y e dividir ele diretamente proporcional a 4, e se eu pegar o z, dividir ele proporcional a 5, vê se você entende a ideia aqui. A soma das três partes que eu dividi, que eu não conheço, se eu somasse essas partes, eu sei que vai dar 180, que eu dividi ela em três partes, que eu estou querendo descobrir. Agora, se a proporção é 3, 4 e 5, se eu somasse essas proporções, então aqui daria 7 mais 5, 12, concordam? Então, diante dessa ideia, toda vez que você for trabalhar a divisão de partes diretamente proporcionais, você pode vir com essa seguinte situação, ó. Chamando a primeira parte que eu dividi em x, proporcional a 3, no caso aqui é o primeiro valor, ó. Essa divisão é a mesma coisa de divisão de 180 por 12. Mas vocês sabem que 180 dividido por 12 me dá um número exato, que é 15. Tá? Olha aqui, ó, esse valor aqui, ó, ele vale 15. Olha, então agora ficou fácil. Porque se essa parte x, que eu dividi de 180, ela é proporcional a 3 e o resultado dá 15, multiplicando o cruzado, o x dá 45. Então, o mesmo raciocínio você vai usar para as outras incógnitas. Ó. O y, que é uma parte que eu dividi, ele está proporcional ao segundo número aqui, ó, o 4. Então, se eu fizer a razão y sobre 4, vai me dar o resultado aqui da proporção, que é 15. Multiplicando o cruzado, ó, o y vale 60. Então, o x aqui vale 45, desculpe, o y 60, e o z, pelo mesmo raciocínio, ó, z ele é proporcional a 5, que é igual a 15. Então, z, 5 vezes 15, dá 75. Então, nós temos aqui o 180 dividido em três partes proporcionais. Ó.
o 45, o 60 e o 75. 17. Dividir o número 184 em partes diretamente proporcionais a 2/3, 3/4 e meio. Aqui não vai ser diferente não, tá, pessoal? Aqui a gente vai seguir o mesmo raciocínio. Vamos chamar esse primeiro valor de x sobre é diretamente proporcional a 2/3. O y é diretamente proporcional a 3/4. E o z, que é a terceira parte que eu dividi, é proporcional a meio. Ora, se eu somar x mais y mais z, vai dar o 184. E se eu somar 2/3 mais 3/4 mais meio, isso aqui vai dar, essa soma aqui vai dar 23/12. Somando essas frações aqui, vai dar 23/12. Só corrigir aqui. Então, essa divisão aqui, ó, ela me dá como resposta, como resultado, é 96, porque ó, 184 dividido por 23/12 é a mesma coisa de 184 multiplicado, né, divisão de frações, multiplica pelo inverso da segunda fração. Vai ficar 12/23. Fazendo essa continha, 184 vezes 12 dividido por 23, então dá 96, tá? Então essa fração aqui, ó, essa proporção é 96. Então agora, pessoal, é só fazer os cálculos. Vou escrever menor aqui, dá um zoom aí depois. Ficaria assim, ó, x 2/3, x dividido por 2/3 é igual a 96. Isso me implica dizer o seguinte, se eu passar o 2/3 está dividindo, vem para o outro lado multiplicando, fica 96 multiplicado por 2/3, porque o 2/3 está dividindo o x, ele vem para o outro lado multiplicando 96. Isso me implica dizer que o x é igual a 64, tá? Fazendo as continhas aí, ó. Numerador com numerador, denominador com denominador, resultado 64. Se você fizer com o y, a mesma coisa, ó, y dividido por 3/4 é igual a 96, que é a proporção. Vai ficar 96 vezes 3/4, você chega na resposta que o y é 72. E o z, eu vou deixar você concluir aí, ok? Me dá essa resposta aqui, é o mesmo raciocínio. Porque você só seguir aqui, passa o meio multiplicando 96, que você vai chegar na resposta do z. Questão 18. João, Ivo e Elton ganharam de seus pais. Então, João, Ivo e Elton ganharam de seus pais 46 moedas de mesmo valor. Eles repartiram essas moedas de maneira diretamente proporcional. Olha o tópico aqui, diretamente proporcional às suas idades, que são 4, 7 e 12. Quer dizer, então, quanto mais idade os meninos tinham, mais moedas eles iam ganhar. Quantas moedas cada um recebeu? Então, a gente parte dessa ideia de proporcionalidade de forma direta, né? Aqui, ó, vamos chamar de X. Não, vamos colocar as letras dos nomes dos meninos, que eu acho mais fácil de identificar. Tá? Então, o João, ele é diretamente proporcional a 4, então ele tem 4 anos. Se eu pegar a idade do Ivo,
é diretamente proporcional a 7 anos. E do Elton, diretamente proporcional a 12 anos. Ora, se eu somar essas partes que eu separei as moedas de J e E, que é o João, Ivo e Elton, bom, se eu juntar essas partes, nós teremos 46 moedas. Tá? Então, J mais I mais E dá 46 moedas. E se eu somar essas idades aqui, proporcionalmente, ó, 4 mais 7, 11, 11 mais 12, dá 23. Tá? Então, esse 46 dividido por 23, galera, isso aqui é a mesma coisa de 2, não é? 46 dividido por 23 é 2. Então, aqui, ó, continha rápida. João dividido em 4 partes vai dar 2. Isso me indica que o João, 4 vezes 2 dá 8. Ele vai receber 8 moedas. Tá? E aí a gente vai fazer com os outros aqui. O Ivo sobre 7 dá igual a 2. Multiplica cruzado. O Ivo vai dar 14 moedas. Ele vai receber 14 moedas. E obviamente que eu vou deixar para você, claro, e eu vou olhar isso aqui nas atividades, quantas moedas o Elton vai ganhar, vai receber. Tá? Faz aí rapidão, mesmo esquema, mesmo raciocínio. 19. Durante a resolução de exercícios sobre expressões algébricas, o professor pediu para que os alunos realizassem a simplificação da expressão. Se a simplificação for feita matematicamente, o polinômio encontrado será... Bom, gente, a simplificação aqui é de uma expressão algébrica. Você já conhece isso aqui, né? Bem. Você vai multiplicar aqui usando a propriedade distributiva. Então, 8 multiplica 3 é 24. 8 multiplica menos 5x dá menos 40x. Mais o 4 aqui multiplica o 3x dá 12x. O 4 multiplica o menos 6 dá menos 24. Né? Fazendo o joguinho de sinal da multiplicação, você chega aí. Ó, mais 24 com menos 24 dá 0. Cancela. Menos 40x com mais 12x são os termos semelhantes. Gente, de 12 você tira 40, vai dar negativo. Isso é óbvio, né? De 12 positivo, tira 40 negativo. Agora, qual o resultado final disso aqui? Vai dar... Subtrai isso aí. Vai dar 28, né? Menos 28x. Essa aqui seria a alternativa, tá? D. Pessoal, é isso. Espero que tenha ajudado vocês. Estudem bastante, que a avaliação vai ser importante para nós aí semana que vem. Um abraço, até a próxima.